Estamos aqui. Aí, o seu podcast. Apresentação: Roger Patrick. Caê, corpo, alma e espírito. Olá, seja bem-vindo a mais um CAE Podcast e hoje o nosso CAE tá diferente, hein? Tá diferente, tem novidade chegando, porque Deus ele tem abençoado, né? Desde quando a gente iniciou, ano passado, começando ali com algo novo, a gente na conversa ali nos bastidores, ó, a gente precisa criar um podcast, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo. E Deus foi dando força e a gente iniciou, foi uma bênção e está crescendo. Para a honra e glória do Senhor, está crescendo. O espaço aqui já está ficando pequeno para a gente, né? A gente está pressionando aqui, né, o Creose, o som, juntamente com a Rádio Festa Gospel, para expandir. Mas vai dar certo, Deus está no controle de todas as coisas. E eu tenho uma novidade para vocês que é o seguinte, tá? Agora você pode anunciar, tá, a sua empresa, o seu empreendimento aqui no CAE Podcast. Então anuncie aqui, como vocês podem ver aí, vocês conseguem colocar a marca de vocês aqui no início, né, do podcast, até mesmo ao final e também durante, tem alguns planos, então entre em contato conosco, ok? E nos ajuda aí nessa grande missão. E hoje a gente está iniciando um quadro aqui que é o Fé e Carreira, tá? Fé e Carreira de número um, tá? O início de tudo e vai ser benção. Acredito eu que vai mudar a sua vida, vai transformar a sua história. E já peço para vocês também, esteja compartilhando, tá? Porque tem pessoas que precisam ouvir o que vai ser dito aqui hoje. Estamos com ele aqui, tá? O Creósio. Olá, Creósio, sou o nosso operador. Graça e paz, povo de Deus. Estamos juntos em mais um Caê Podcast que com certeza vai ser bênção. E estamos com ele aqui também, Diego Naves. Olá, Diego. Boa noite, meu amigo Roger. Boa noite, meu amigo Creose. Boa Estamos aí noite. nesse desafio aí de poder falar um pouco sobre fé e carreira e Deus, ele é maravilhoso. Amém, né? Então vamos iniciar esse momento que é bênção demais, tá? Estamos aqui com o Diego, Diego, um irmão mesmo. Eu falei para ele ainda, né? Ó, Diego, a gente tá lá arrumando algumas coisas lá, trazendo uns quadros aí novos e você vai ser o primeiro, hein? E coincidiu dele ser o primeiro mesmo aqui no Fé e Carreira. Tá, aí a gente vai conversar um pouquinho, conhecer o Diego, né? Apesar de que, né? Já conhece há bastante tempo. Algo que eu tava lembrando aqui, só um parênteses, eu sei que ele vai comentar isso, que no mês de novembro, sempre lá na Boa Sorte, a gente realizava lá um mês do avivamento e a gente fazia uma oração 5 horas da manhã durante 21 dias, irmãos. Eu já vou pedir para ele iniciar com isso, depois a gente retorna e vai contar um pouquinho da história dele. Diego, fala pra gente um pouquinho dessa oração que a gente fazia 5 horas da manhã aí no mês de avivamento. Roger, isso aí não foi fácil não, né? Foi, na verdade, foi alguém que criou essa ideia, algum maluco querer conhecer esse doido, mas graças a Deus foi algo que Deus colocou no nosso coração. E nós, né, fomos desafiados pelo pastor, eu desafiei o Roger, esse propósito de 21 dias, a fazendo esse projeto de 21 dias, 5 horas da manhã. E para nossa surpresa, Creose, tinha mais ou menos umas 10 pessoas que participavam conosco. Então era algo bem impactante e sim, algo que tocou muito no meu coração, porque eu fui naquele propósito de eu levar a palavra para os meninos mais novos e tinha dia que eles mesmos ministravam. Então aquilo me surpreendeu, foi de 5 às 6 da manhã, 21 dias direto, não teve parada, foram 21 dias de desafios. Às vezes o celular despertava 4:30 da manhã, o coração doía, mas a gente ia convicto que Deus tinha coisas grandes e hoje a gente vê o Roger como outros meninos, né, pregando a palavra do Senhor, então a gente sabe que valeu a pena um desafio de 21 dias. Não foi uma vez, foram acho que 3 vezes, nós fizemos em 3 anos diretos e graças a Deus Deus nos honrou bastante. Ah, foi benção. Nossa, eu lembro disso. Tem até o livro lá, né? Um livro que a gente adquiriu depois, né? Em 21 dias de avivamento. Benção demais mesmo. Muita história, né? Mas vamos lá, Diego. Diego, você sempre foi, né, da igreja, o famoso, tipo assim, nasci no berço evangélico. Como que foi isso? Não, Roger, eu nunca fui da igreja, não. Eu tenho uma referência na igreja, que é o meu tio, né? Ele fez 80 anos terça-feira agora, reverendo Gerson Costa da Wesleyana. Meu tio se converte da congregacional, passa para a Wesleyana, depois sua trajetória maravilhosa. E eu, criado na minha família, né? Os meus pais católicos, minha família toda católica. E na minha adolescência, eu tinha alguns amigos da escola que participavam da Metodista, eu não sabia que eles eram da igreja, até que o meu primo, hoje pastor Alexandre, lá em Portugal, Alexandre Crisóstomo,
juntamente com o Vinícius, pastor Vinícius Bonifácio, iam muito na igreja. A minha irmã começou a ir com eles, e até então, vira e mexe aquele convite, vamos, vamos, eu nunca quis ir. E um belo dia ele falou assim, primo, a partir de hoje eu não te chamo mais para a igreja. E aquilo doeu no meu coração, e um belo domingo eu me arrumei, fiquei esperando ele, sabia que ele passaria por ali, e comecei a trajetória na igreja com o meu primo, com o Vinícius, com a minha irmã, fiz muitas amizades depois, daí então Deus começou a nos guardar ali, né? Começou a revelar aqueles planos que ele tinha no nosso coração, daí nós demos um passo para caminhar, e nós estamos até hoje, e aquilo que Deus colocou no nosso coração de não sairmos mais. Ah, bênção de Deus daí. Você tinha quantos anos mais ou menos, Diego, quando você tomou Eu esse... comecei mais ou menos, eu tinha uns 14 anos por aí, que eu comecei a ir pelas primeiras vezes, né? Então foi nessa, na minha adolescência, 14 para 15 anos. Você já fazia jovem aprendiz ou algo do tipo aí? Porque Não, eu não, sei que não. tem uma pegada sua aí de Senai, eu não sei se Senai Então, entra agora, como é que é eu desse estudava, técnico? eu estudava na escola normal, estudava, aí depois eu comecei a fazer Senai, foi no ano de 99, na época da igreja mesmo, Uhum. porque eu estudava de manhã no Pereira Inácio, e à tarde eu ia pro Senai fazer mecânica geral, então era vida muito corrida, e começamos assim, cara. Então, desde novo estudando bastante, aprendendo bastante. Mano, Senai, eu sempre quis entrar no Senai, mas não conseguia nem por nada. Falei assim, meu Deus do céu. E, mano, fui entrar no Senai, que eu já tinha uns 22 anos, mano. 22 anos. Mas, tipo assim, ó, suado, tudo mais, correndo atrás. Falei assim, Senhor, será que eu não vou conseguir entrar no Senai? Jovem aprendiz, né? Vou querendo ali, né, um dinheiro e tal. Falei assim, Senhor, preciso desse dinheiro, ajudar o pessoal lá em casa, mas, ó, difícil, mano, difícil. Eu não sei pra você como que foi, mas, ó, pra mim foi difícil demais da Na conta. nossa época eu não tinha dinheiro, não, mas só a experiência de você obter um curso excelente, né? Na verdade, a gente fez mecânica geral, então abrangia todas as áreas, inclusive a área que eu atuo até hoje, que é a usinagem, tornearia, então agregou bastante valor, mas só o ensinamento de ter estudado uma escola tão boa como o Senai, os ensinamentos daquela época, então não precisou ter pago o dinheiro nenhum, não. Na verdade, foi muito bom. Ah, bacana, isso daí é bom. É, você falou também que fazia Senai, mas você também já estava indo na igreja. E como é que foi essa sua jornada na igreja? Você começou a caminhar? Como é que foi? Na época, quando eu cheguei, né, nos juvenis, foi uma época muito boa, porque a Boa Sorte, naquela época, da Metodista Boa Sorte, tinha mais de 100 adolescentes. Uau. Então, a gente tem pena da tia Sandra Saroni, Meu que Deus. sofreu bastante com a gente. Foi um tempo muito bom, muito desafiador. A época, o pastor Francisco Dantas também sempre nos deu todo o suporte, como adolescente, como jovem. Erramos muito, né, como todo mundo erra, né? Mas também fomos corrigidos com muito carinho e cuidado. Nada de exclusão de ninguém. Sempre tinha aquele ombro amigo para a gente poder chorar. Tinha as correções, puxão de orelhas. Mas são duas mulheres que fazem parte da nossa trajetória, que nos ensinaram muita coisa. Depois também veio Elisandro com Marco, pessoas que eu carrego no coração pro resto da vida. Não tem como deixar de lado, que são pais na fé que a gente tem. E dessa forma, cara, caminhando bastante. Hum, isso é bom demais. É, qual ministério que você começou a fazer parte lá na igreja? Então, eu entrei no juvenis, né? No juvenis lá, com a galera lá, futebol, tinha passeio. Então, Meu isso nos Deus. trouxe muito para a igreja. E as pessoas falam que não atrai, mas atrai sim, gente. Atrai. São formas de trabalhar. Um futebol, de uma forma bem trabalhada, você consegue atrair jovens. Depois, lá na frente, lá a gente conseguiu montar um time de futebol e nós batizamos 17 pessoas um ano. Uau. Então, mostra que o esporte também faz parte da igreja, sabendo usar. Então, aí eu estava no juvenis quietinho na minha lá, aí foram fazer uma peça de teatro lá, precisava de uns soldados, a gente era maior, já assim grandinho, né? Aí já nos desafiaram a participar e fizemos, daí então algo tocou no nosso coração, e bastante evangelismo, trabalho de rua, muita peça de impacto, então aquilo atraiu bastante, né? E a gente permaneceu e foi fazendo as coisas. Meu Deus do céu, é bênção demais. É, Di, eu queria que você falasse pra gente também a respeito do retiro, tá? E nessa linha aí do retiro aí, já pra caminhar já pros jovens e tudo mais, você falar um pouquinho desse momento que tinha aí, né, o IMAG e tudo mais, tinha a Copa John Wesley, só pra gente entender aqui. Então, a gente tinha um retiro espiritual. O primeiro retiro que eu participei foi algo muito desafiador e algo que a gente vê de Deus mesmo. Fizemos um retiro em menos de 30 dias. Uau. Na época, o presidente era o Nelsinho e o Hernani. E nós tínhamos eu fazia parte da mesa com eles, sempre apoiando. Na verdade, a gente sempre andava muito junto, né? Tinha nossa galera que um abraçava a causa do outro. E essa época foi dessa forma, como sempre foi. E nós fizemos esse retiro, na verdade, com o Nelsinho e com o Hernani,
nós não tínhamos lugar, arrumaram um lugar em Poço Seco, fizemos lá, foi algo maravilhoso, levamos muitas pedradas, né, porque era o primeiro, muito desafio levantado, às vezes as pessoas não entendiam nossa mentalidade de jovem, porque jovem pensa diferente de outras pessoas, né? Jovem erra, mas pensa lá na frente. Então, algo que nos impactou bastante, que na volta do retiro, o ônibus ele ficou atolado, né, atolado no caminho, e um trator teve que tirar o ônibus. Então, assim, gente, é coisa muito doida. Aí depois eles saíram, né, aí levantou nós, o presidente dos jovens, aí começou, temos uns desafios a mais, aí o Juninho com a Thalita, na verdade eles estavam lá no aterrado, na central, a Thalita era de lá, e um rapaz de lá nos arrumou um sítio, que é o Bougainvilles, né? Que é um maravilhoso. Nós alugamos lá na época. Foi o primeiro nosso sítio assim, de grande expansão, né? Passamos por vários, o do Roxo, em Getulândia, passamos por outros aí, mas esse foi de expressão que a gente conseguiu alugar lá. E eles permanecem até hoje nesse lugar. E é um lugar que cresceu muito em proporção. Hoje a estrutura que eles têm é fantástica, são quartos maravilhosos, uma cozinha, um ambiente muito, muito bom, acomodável para as pessoas. Mas começou aí, cara, lá atrás, né, eu, Hernani, Nelsinho, Marinho, essa galera aí. Hoje está o Bruno na frente do Ministério de Eventos e eu louvo a Deus pelo trabalho que ele faz, que é fantástico. E assim, a galera tem a mesma pegada de antigamente. Hoje é um pouco mais fácil de trabalhar pelos recursos financeiros que antes não tinha. Antes era na fé, meu. Na fé, era subir pro monte, orar e falar, Deus, eu tô aqui, eu preciso de pagar, o negócio não chega, e Deus providenciava, outro menos esperava. E assim, depois nós assumimos jovens, né? Nós tínhamos um objetivo de ir pro IMAG. IMAG é um orfanato que a gente tinha no Rio, né? E tinha ali alguns shows que a MK fazia pro pessoal participar de um torneio de futebol. Nós começamos a levar um time lá, nunca ganhamos no IMAG, mas a festa que a gente fazia lá era algo maravilhoso. Atraía a juventude, já chegamos a levar 2 ônibus pro IMAG, só da boa sorte, não falando de sítio Barra Mansa não, só da boa sorte. Chegava lá com batuque, batendo, gritando, o pessoal falava, só da boa sorte chegou. Então a gente já passou a ser famoso. Conseguimos também, nesse meio termo aí, colocar uma série de louvor para cantar uma vez no IMAG, então foi algo assim também, um pontapé muito grande, né, cara? A gente só tinha sonho de ir. Começamos aí. De repente o louvor cantou, então a gente viu que a gente conseguia ir mais longe. Participamos de várias festas da Mocidade, da Federação do Rio. E para celebrar tudo isso aí, fomos campeões de cascadura, num torneio lá da Juventude também. Eu lembro desse troféu aí, tem até lá Na igreja. sala. E eu fui lá esse dia no almoço dos jovens, eu subi lá com meu filho que deveria ensino, e eu até tirei uma foto de lembro. Falei, Marinho, a gente faz parte dessa história, cara. Então, assim, é bem bacana, Roger, você começar um projeto e ver que alguém começou, passou para suas mãos o bastão, e você saiu, passou o bastão e até hoje continua. Isso é muito interessante, muito bacana mesmo. Isso é bom. Eu vejo aí que, né, na sua trajetória, você é envolvido, né, com os jovens, envolvido em ministério, né, acredito eu também, né, que né, concluindo ali o curso ali, né, correndo atrás também de trabalho, né, e eu queria perguntar para você, o jovem hoje, ele consegue, né, consegue em Cristo Jesus, né, conciliar essa vida dele, né, no secular que a gente fala, né, e o ambiente ali, né, na igreja e tudo mais, ele consegue trabalhar e consegue fazer as coisas, porque tem pessoas hoje que colocam muito empecilho, né? Não, não posso fazer isso porque, não, vou estar trabalhando, vou estar fazendo outra coisa, não, não dá para fazer isso, não tem como eu liderar na igreja porque eu vou estar fazendo isso, vou estar fazendo aquilo. Cria um monte de empecilho, né? E vai atrapalhando também, né, o ministério. E como que você vê essa questão? Hoje eu acho que hoje em dia está tudo mais difícil, né? Pela modernidade das coisas, tudo mais cômodo. Hoje é muito fácil eu ligar a televisão e assistir uma live num culto que é para a igreja, né? Não desmerecendo a mocidade de hoje como a de antigamente, mas fazendo um comparativo em relação ao passado e hoje, a gente vê que a gente era mais na fé, né, das coisas, né? Por mais que a gente queria trabalhar, queria ter as coisas, a gente se doava mais para a obra. Você, exemplo disso, já ficou quase dormiu na igreja para trabalhar. Então, quando adolescente, jovem, a gente ficava na boa sorte ali. Os pais sabiam que a gente estava lá e trabalho de igreja. E assim, jovem, mas a gente trabalhava para as mulheres, para os homens, para as crianças. Se fosse um trabalho de pastor distrital, a gente estava lá. A gente não vê mais essa sede hoje. Vou dizer, esse comprometimento hoje que não só eu, mas a geração que a gente pegou tinha
de se importar, mas porque é tudo muito mais fácil. Sim. Hoje você, para montar um cenário, você paga alguém para montar um cenário. Antigamente não. A gente não tinha dinheiro, a gente ia atrás de mão de obra para montar cenários na igreja. Sim. Você sabe do que eu estou Nossa, falando? meu Deus. Hoje não, hoje você paga alguém, a pessoa vai lá, monta um cenário de uma festa de um Páscoa que você quer, Dia das Mães. Antigamente não. A gente mesmo estava lá na igreja lá, a gente mesmo cortava papel, a gente colava, pedia com os irmãos uma ajuda e sempre ajudava. De repente aparecia um lanche pra gente lá, às vezes à noite aparecia uma Coca-Cola com um hambúrguer do nada, aparecia, mas alguém mandava. Então eu acho que em relação ao comprometimento, as pessoas hoje estão um pouco mais elevadas para o lado do trabalho, né? E a gente tem hoje o celular, que então, talvez atrapalhe um pouco essa conexão com Deus e igreja. Sim. De querer trabalhar mais, de fazer mais. Então, assim, como eu estou te falando, não pode ser que sim, pode ser que não, mas depende muito da pessoa também. Sim. Hoje tem pessoas que vivem na obra e mesmo trabalham, se importam. Hoje mesmo na rádio eu estava vendo no 38, o Oséias falando que eles têm um trabalho lá em Vila Elmira, da Wesleyana, e eles se dedicam a mesma, a galera pega junto, vai lá cortar legume, vai varrer a igreja. Tem pessoas que fazem sim, isso aí é um fato. É menor, mas tem, assim. Isso é bacana. E, Diego, teve um episódio aí, né, tudo mais, eu fiquei sabendo que você é, vendia empadinha e tudo mais, depois açaí, eu falei, meu Deus do céu, o que o Diego não sabe fazer, entendeu? A gente, Mas aí como é que surgiu essa questão, essa empadinha, veio de quem? De família, como é então, que é? isso é de família, né? Minha mãe, minha irmã sempre tem umas mãos abençoadas e cozinham bastante. Então eu sou grato pela família que eu vim. A gente está um pouquinho forte hoje, faz parte do processo. Mas ocorreu uma situação um pouco inusitada, né, Roger? Sim. Eu trabalhava na Saint-Gobain e no ano de 2015 teve um corte de algumas pessoas. Eu fui desligado da empresa nessa época aí. E aconteceu que o dinheiro começou a acabar. A Jordana estava grávida da Ana e não tinha mais recurso. O recurso estava sendo escasso já. E a gente que é pai, tem família, a gente quer ter um segundo, uma coisa para ajudar. E foi onde a gente começou a fazer empada e Deus abençoou, nós abrimos a loja de açaí também, na Boa Sorte. Foram 4 meses, mas, cara, 4 meses bem bacana. E a gente viu de verdade a mão de Deus a nos abençoar. E dali surgiu, e hoje a gente vai se adaptando, né? Faz uns quitutes aqui, uns quitutes ali, e engorda, misericórdia. Ai, ai, Senhor da glória. Você comentou aí, né, a respeito da Jordana e da Ana. E, né, tem mais um também, tem o Davi. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, a respeito aí, até mesmo, né, do seu casamento em si e o episódio que você passou, né, com a sua filha. Hoje eu sou casado com a Jordana. Tenho 2 filhos maravilhosos. Esposa maravilhosa. Minha filha chama Ana, faz 9 anos agora, dia Eita, 24. meu Deus. Tá uma moçona. Papai tá ficando preocupado já. Papai tá começando a orar já, criança. O negócio não é fácil, não. Tem um Davizinho, fez 3 anos esse ano, é uma benção na nossa vida. E assim, eu casei no ano de 2013, né? Graças a Deus, e pessoa maravilhosa do meu lado. E em 2015 eu saí da São Goban, ela trabalhava na Santa Casa, e ela também foi desligada da empresa. E depois ela descobriu que ela estava grávida, teve que voltar para a empresa. E aí começou a acontecer os baques, né? Falando de fé, então a gente também, não adianta a gente falar de fé se a gente não vive pela fé. E foi algo muito marcante na minha vida, porque eu estava desempregado na época, fiquei durante 11 meses desempregado. E nesses 11 meses a gente sempre viu a mão de Deus nos abençoar. Cara, eu podia não comer picanha, Roger, mas não faltava nada. Então, assim, foi algo bem bacana, algo bem... É algo que só quem passa de verdade sabe, tem propriedade de poder falar. E a Jordana grávida, né? A Ana nasceu, o emprego não chegava. E minha filha nasceu. E eu lembro um dia que eu fui pregar na Assembleia de Deus em Saudade. Não sei se você estava comigo. Tá. Mistérios. Quando você começou a falar, eu fui ligando os Ele mistérios. estava comigo. Eu estava muito chateado aquele dia, porque a minha filha tinha... Não, minto. Eu estava muito chateado, porque as portas de emprego que eu buscava durante os 11 meses, por 3 vezes, cara, ela... Fiz todo o processo da empresa, por 3 vezes. Tinha feito o exame das empresas de admissão, por 3 vezes cancelaram as vagas. E naquela sexta-feira me deu uma frustração com Deus, que eu cheguei a brigar com Deus e falei para minha mãe, amanhã eu vou ter um compromisso na Assembleia dos Jovens, eu vou pregar pela última vez. Não subo mais não, cara.
Então eu fiquei muito chateado, irado com Deus, Rocha, porque 3 portas se fecharam em 2, 3 meses, com o mesmo problema. Cancelou a vaga. Como é que cancela a vaga, gente? Mas, enfim, depois na frente a gente vai entender os projetos. E né, naquele culto eu cheguei, eu sentei lá atrás, não queria. Eu falei, Fábio, por mim eu já pregava, no começo do culto eu ia embora, acabava isso logo. E o culto começou. Só que a gente tem um Deus que nos surpreende, né? De repente me levanta uma irmã lá do meio do culto e começa a contar a minha história toda, criança. E ela falou, tá preocupado amanhã porque Deus vai. Lembra do maná? É dia após dia. Amanhã é outra história. E começou a falar. E aquilo me deu força. Eu levantei aquela noite, preguei com muita alegria. Teve conversão na noite aquele dia. Deus foram salvos. E no final, eu achei que estava tudo certinho. Me levanto, o presidente falou: Pastor, vem cá. Nem pastor era. Pegou uma gravata, enrolou num papel. O que você vê? Eu falei: embrulho. É bonito ou feio? Eu falei: feio. Aí ele abriu e falou: agora você vê algo bom. Eu falei: veja. Só que por esses dias, a sua esposa não vai suportar algo sozinha. E você tem que estar com ela. Ana já estava nascida, 12 dias. No domingo foi aniversário do meu sogro. Todo mundo lá em casa, no almoço de família. De repente, Ana com febre, 40 graus de febre. Corremos para a Santa Casa. E estamos lá fazendo exame, nada, Roger, nada. E a médica falou assim: ela tem uma infecção urinária, pelo tempo que ela tem de vida, a gente não pode liberá-la. A gente tem que deixá-la aqui aos cuidados médicos e vocês irem para casa. Vocês são pais, vocês sabem. Como é que deixar uma filha na mão do médico? Colocar na incubadora e voltar para casa sem sua criança. Cheguei com a minha filha no hospital hoje, no meu colo. Porque eu vou embora sem ela. E quando eu fui assinar a minha filha estar internada, e digo mais, não tinha vaga. Não tinha vaga, ela teria que ir para Piraí, para algum lugar longe. E eu falei: meu Deus, não, eu quero treinar minha filha aqui, já que eu estou aqui, vai ficar aqui. E de repente a médica fala assim: ó, surgiu uma vaga. Eu falei: a vaga da minha filha. E quando eu fui assinar para ela poder internar, eu lembro até hoje, 6h17 da tarde, da noite já praticamente. E quando eu peguei para assinar a folha, veio as palavras daquele pastor, que minha esposa iria passar por dias difíceis, então eu poderia suportar sozinho. E subiram com a Ana. E eu me recordo que lá fora acabou o culto da Boa Sorte. O pessoal foi tudo correndo, os padrinhos, os amigos nossos, porta do hospital, e nós subimos, cara. Que é uma sensação, meu amigo, a gente se sente impotente. Entramos na UTI neonatal, um monte de caixinhas, crianças colocadas, cheio de aparelho. Lá no final estava minha filha, Roger, aí você desaba. Nessa hora não tem homem, não tem valente. Nessa hora o cara pode ser o mais valente que for, não tem estabilidade. E ali nós preocupado, né, cara, eu desabando e a Ana deitada lá, dormindo. E durante 8 dias ela ficou naquele lugarzinho lá. E 8 dias nós tivemos uma experiência forte com Deus e Deus tratou. Foi onde começou o chamado do ministério pastoral. Meu Deus. Porque eu comecei a orar, a Deus salvar minha filha. E eu lembro que nas minhas orações, 3 horas da manhã, eu acordava e Deus falava comigo assim: cuida da minha casa, da sua casa eu cuido. Eu não entendi aqui, até um dia que, conversando com o pastor Alci, ele me deu uma dica do ministério e eu, de fato, resolvi fazer parte da faculdade. Também já é outra história de fé também, depois a gente compartilha na frente. Mas, e graças a Deus, cara, tá 9 anos hoje aí. E para resumir um pouco, ela em 7 meses, ela teve passamento de cirurgia, ela nasceu com 2 rins do lado direito, um do esquerdo, 2 do direito, só que o segundo estava em má formação, onde ela urinava, ele ficava acumulado líquido, e dava infecção. Teve umas 4 infecções. 3 rins. Um do esquerdo e 2 do direito. E esse segundo do direito aqui, ele não ter sido formado por completo, então ele dilatava. Não tinha para onde a urina sair, ele dilatava, dava infecção. Tinha dias que nós dormíamos, a Ana apertada a barriga dela. Madrugadas, eu e o José pegamos o carro, saímos madrugada fora com a Ana no carro, ela dormia e voltava para casa. Então, assim, foi complicado. Ela passou por cirurgia. Eu até compartilhei, né, na igreja que eu preguei esses dias aí, uma situação que me chamou a atenção. Ela foi para o quarto, ela foi operar no Unimed de Volta Redonda, e ali o médico falou que ia sedar ela, ia entubar ela, uma criança de 7 meses, que assim, era muito risco para ela, né? Se ela iria nascer, aguentar ou não, alguma coisa. E depois eu estou no quarto lá, Roger, orando a Deus, de repente bate na porta. Eu falei: pode entrar. Jordano na porta do centro cirúrgico, e eu no quarto pedindo ajuda, né? De repente me abre uma senhora, e eu falei: pois não, foi meu filho, essa doença de sua filha não é para a morte,
para glorificar o nome do Senhor na tua vida. Benção. E ela fechou a porta e foi embora hoje. E eu fiquei encabulado, e eu saí atrás, eu fui no segurança, eu queria conhecer aquela mulher. O cara falou com esse meu filho, eu acho que tá tão preocupado com sua filha que você tá ficando doido. Eu falei, não tô doido não, moça. A moça foi na porta do quarto onde eu estava. Não foi ninguém, moça, eu tava aqui na porta. Ele foi, eu discutindo com o segurança que alguém foi lá, eu queria conhecer. Ele falou, cara, você tá ficando doido, não vem ninguém aqui. Mas a gente sabe que Deus manda anjo a nosso respeito. E eu tenho certeza que foi a resposta de Deus ali na minha vida. Até porque antes de sair de casa, eu com meu sogro, nós fomos orar e Deus me deu um texto, que é Gênesis 22:5, quando Abraão vai subir com Isaac, ele fala, ficarem vocês aqui, subiremos eu e meu filho, havendo adorar, tornaremos a voz. Então, Abraão tinha convicção que subiria com Isaac, Isaac não morreria. Porque Deus ia prover alguma coisa. Até porque Abraão era amigo de Deus. Então, aquela manhã, Deus deu essa palavra no meu coração, que eu iria levar minha filha e iria voltar com ele. O mais, o médico falou que nós íamos ficar quase uma semana lá acampados, porque ela ia ter que usar uma sonda durante 13 dias, né? Já tinha a UTI reservada para ela de 4 a 6 dias. Mas, pela honra do Senhor, 2 horas de cirurgia, ela sai sentada, brincando com as suas mãozinhas na Deus, hein? frente. Ai, glória a Eu Deus. falei, o meu milagre chegou. Deus é Então, Deus, hein? É isso. se resume nessa brincadeira toda aí. Caraca, meu Deus do céu. Nessa época você já estava trabalhando ou não? Nessa Então, época aí? eu não estava trabalhando, estava Meu desempregado. Deus do céu. E quando eu busquei minha filha, graças a Deus, as portas se abriram. Muitas são Ah, é aflições isso. do justo, É mas o isso. Senhor de todas. Os livros. Verdade, verdade. É forte, meu amigo. É só Deus mesmo, né? A gente vai vendo o cuidado dele assim, nos mínimos detalhes, né? Aí, Diego, você falou, né, que já começa, né, nesse processo aí começa o ministério, né? Aí é seminarista, né, pastor. E como é que foi essa questão, né, de você estar como pastor, né, e também estar trabalhando? Como é que foi isso? Na verdade, quando eu comecei na faculdade, eu estava trabalhando já. E foi algo muito desafiador, porque eu fazia turno. E eu fazia, assim, estudar à distância ele é muito bom, só que tem os seus desafios. Para quem tem o costume semanal de estudar, cara, é a melhor coisa do mundo. Mas para quem não tem, meu amigo, eu me deparei nessa situação porque eu fazia turno, então eu tinha 6 trabalhos atrasados, tinha 3 provas remarcadas. E um dia eu saí no 0 hora da minha folga, eu falei, eu não vou estudar na minha folga porque eu vou descansar. Eu tenho que criar uma estratégia de estudo. Então eu criei um modelo de estudar, como eu fazia 4 da meia-noite, fazia 6 dias, eu chegava em casa 2 da manhã, eu ligava o notebook, entrava, tomava meu banho, voltava, eu estudava de 2h15 às 6 da manhã. Todo meu 4 da meia-noite. Onde eu consegui reler os trabalhos atrasados, consegui fazer os trabalhos, consegui entregar as provas no tempo certo, eu ficava moído. Durante o dia você dormia. Aí eu, 6 horas, às vezes a minha sogra chegava na cozinha, 3, 4 da manhã, o que foi? Eu falei, estou estudando. Aí minha sogra viu quantos desafios eu passei ali, e às vezes a pessoa fala assim, poxa, hoje você é pastor, mas não sabe o que você passou, entendeu? Então foram mais ou menos uns 2 anos desse modelo aí, dessa forma, todo 4 da meia-noite, meu amigo, não tinha, porque eu de 8 às 4, tinha Jordana, Ana, e queria descansar. Na minha folga de 0 hora, eu ia descansar ou fazer alguma coisa. Eu não queria estudar. Então a forma que eu achei para estudar foi essa. Madrugada. Então foi de 2 até as 6. Dá um jeito, né? Entendeu? É realmente você correr atrás, porque se aquele dali é o seu objetivo, entendeu? Deus chamou, a oportunidade que você tem é aquela dali, então vamos correr atrás e fazer algo, né? Mas a gente não pode ficar dando desculpa, Não, né? acho Não que pode, porque pegar, né, Salmos 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará e ficar parado, é isso. Sem É chance. isso, a gente tem que correr atrás, tem que fazer a nossa parte, né? Você vai contando aí, né, que todo o seu processo ali, né? No tempo que você ficou desempregado, você correu atrás, né? E Deus foi abençoando. Tempo ali, né, com a sua filha também você foi, e Deus foi abençoando, foi provendo, mas você fazendo a sua parte, né? Isso é muito bom. Eu lembro dos almoços, entendeu? E eu lembro das encomendas, que ali, açaí direto, saindo com o carro, entregar açaí, assim, meu Deus do céu, é isso. Mas só que a gente percebe que o cristão, né, ele precisa correr atrás de se capacitar. Né? Ele precisa ter conhecimento, né? Sim. Precisa ter uma formação, porque a gente precisa de jovens, né? E até mesmo, né, homens e mulheres de Deus, para ser cristão nos ambientes de trabalho.
né, uma indústria, né, sei lá, hoje a gente tem aqui, né, CSN, né, tem a Sangoban, tem a ArcelorMittal e outras empresas também, né, tem supermercado por aí, em vários lugares, que a gente precisa de um cristão naquele ambiente para estar orando. Né? A gente precisa de um cristão para estar intercedendo pela vida das pessoas que estão ali. Né? Porque se a gente falar assim, não, agora a minha vida é só dedicada a Deus, vou ficar só dentro da igreja, mas e aí o ID? Como é que a gente vai cumprir esse ID? O ID a gente não vai cumprir lá no céu junto, não. O ID é aqui na terra. O reino, a justiça dele vai ser estabelecida aqui na terra. É isso que a gente precisa fazer, sabe? Então, esses ambientes precisam ser alcançados. Se a gente não alcançar esses ambientes, eu lembro em 2017, quando eu estava no quartel, né, que o pessoal falava assim, Silva, como é que você está aqui 6 horas da manhã, alegre desse jeito? Eu falei assim, é o Espírito Santo. E eles nem sabiam Espírito Santo, né? Já era oportunidade. Não entendia, né? Não entende, entendeu? Porque o cristão, ele é alegre, independente da dificuldade. A pessoa tá falando assim, não, essa empresa vai fechar. Como vai fechar? Acabei de ser contratado. Não tem como, eu pisei aqui, não vai fechar, não é assim. Eu acabei de chegar, É vai fechar? Não, diferente. calma aí, entendeu? Quem prometeu foi ele. Então, é essa questão. E hoje, Diego, você incentiva os jovens ainda a correr atrás disso, a se capacitar, a buscar, porque eu já vi também que na Michelin, né, ou na época que você estava na Michelin, que você falava assim, pô, Roger, hoje eu não vou conseguir porque eu estou numa capacitação aqui da empresa e tudo mais. Como que é essa questão? Hoje a gente tem, o mercado de trabalho ele é muito grande, né? E tem um Senai para isso aí, não só o Senai, como várias escolas. Verdade. Eu tive o privilégio de estudar no Senai várias vezes, né? Fiz quase todas as minhas formações no Senai, desde a básica à técnica. Então, assim, mostra a estrutura que a empresa é, Uhum. não só como o Senai, como o ICT, como outras escolas aí que capacitam. Como você falou hoje, nada cai do céu, né? Nada cai do céu. Você lê o texto de Salmo e é muito claro que tem pessoas que se apegam nessa aí. Nada vai me faltar. Eu falo na minha igreja muito. Seguinte, você quer um bom emprego? Estuda. Você quer um bom trabalho? Faz currículo e entrega. Ou você acha que vai ficar sentado no seu sofá vendo Netflix, tomar uma Coca-Cola e vão te ligar e falar assim, eu tenho um emprego aqui, você ganha 10 mil reais, você quer? Não, Deus ele é bom, mas Deus não é bobo. Verdade. Entendeu? Então, cabe a nós, né? É aquela história, estar no lugar certo na hora certa. Oportunidades acontecem, mas só é abençoar quem está preparado. Verdade. Então, Bom, isso é com assim. certeza eu, você como Creol, já perdemos várias oportunidades, né, de situações, porque não estávamos preparados. Então não adianta você estar no lugar certo, na hora certa. A vaga até tem, Roger. Mas você tem um curso? Poxa, eu não tenho. Então, meu amigo. Então, assim, hoje na minha igreja, graças a Deus, a gente se refletiu bastante. Eu trabalhei durante 7 anos e 3 meses na Michelin. É uma empresa que dá todo o suporte também de treinamento, como todas que eu passei, investem muito na área de treinamento. E hoje, cara, tá muito fácil, Roger. Tá muito fácil. Como você disse, o Senai naquela época, era somente cotista que podia fazer. Então, quase ninguém tinha acesso ao Senai. Na minha área hoje de usinagem, como torneiro mecânico, é uma área que está escassa no mercado. Porque o Senai até tem turma, mas a molecada não quer estudar. Hoje é muito fácil você trabalhar numa rede social, é muito fácil hoje você ficar fazendo vídeo, estourando na internet, e a gente curtindo, dando like, né? Mas você fala, poxa, tem curso de mecânico de graça. Quantas pessoas postam, às vezes, no status, seus status, ó, o Senai abriu vago, a própria Fitec, curso de empilhadeira, curso de não sei o quê, curso de espanhol, Verdade. cara, de informática. Aí tu vê lá, 2 pessoas, aí não fecha a turma. Porque os meninos não querem estudar, aprender. Então, fica difícil, cara, fica difícil. Correr atrás daquilo que é fácil demais, né? Tipo assim, não, esse daqui, vai cair do céu, entendeu? Não, vou viralizar aqui, um vídeo aqui eu vou viralizar, mas é aquilo, se você não tiver preparado, você viralizou, mas e aí? E agora, o que você vai fazer? Porque precisa sustentar aquilo. Sim. Não é só o viralizar por viralizar, porque viralizar, tipo assim, não paga uma conta de internet, Não. não paga uma luz. É isso. Aí a gente, tipo assim, né, pai de difícil. família e tudo mais. Imagina, não, tem um vídeo lá com 2 milhões de visualizações. E aí? Vai tudo Aí, por isso. aí apareceu a oportunidade ali, então, mas aí precisa de um inglês, entendeu? Aí Não vai vamos dar, esforçar. entendeu? Quando Sim, Deus Porque, fala, né, não. cara?
lá no livro de Josué 1:9. Esforça-te, o esforça é você se preparar. Você correr É atrás. você correr atrás, que aí ele vai te ajudar. Mas sabe o que Eu acontece, te ajudarei, As mas se pessoas esforce, as se pessoas prepare. são baseadas em Deuteronômio, que as bênçãos correrão atrás de você. Então, o cara fala assim, vou ficar aqui, a bênção vai me pegar no meio do caminho. Só que nem sempre é assim. Verdade. Ela só pega quem está preparado. Igual eu falei, a preparado. oportunidade, todo mundo tem. Todo mundo tem oportunidade. Se alguém estava assim, Diego, não tem. Tem. Todos nós tivemos oportunidades até melhores que nós temos hoje. Mas o nosso preparo, no momento, não era o certo. Então a gente não alcançou lugares mais altos por causa da nossa, sei lá, má preparação ou sem preparação. Ouviu passar a oportunidade na nossa frente, a gente não quis também, porque tem um querer também. Se a pessoa não quiser, irmão, pode ser o que for, a gente não vai. Não adianta, entendeu? Não dá, né? A gente precisa fazer a nossa parte do correr. O básico hoje, né, que é a questão da informática em si, né? Pô, tem pessoas que têm uma habilidade, tipo assim, excelente com o celular, mas quando coloca um notebook na frente, mano, que é isso? Não conhece nem o Word, nem o Excel, Não entendeu? sabe Não nada, sabe, não mano. sabe Você vai montar uma apresentação de slide, entendeu? Nada, e você fica. Tá, mas e aí? Quando surgir ali a oportunidade, o que você vai fazer? Por quê? Tá, você viralizou. Agora surgiu uma oportunidade de você palestrar. Não sabe falar. Tem vergonha. Entendeu? Não dá, sabe? Não correu atrás de buscar, entendeu? Essa melhoria, até mesmo, né, na igreja. Eu vejo que a igreja, ela me ajudou muito a desenvolver, sabe? Porque eu cresci assim muito rápido também na Sim. igreja e novo, né? Essa questão de crescer relacionada à responsabilidade. E aí eu lembro que eu, juvenil ainda, o Delmo tava confiando para eu abrir o cadeado da igreja. Eu falei assim, que é isso, mano? Isso daqui para mim já é algo, Top. né? E eu participando do retiro e lá na comissão com vocês, eu falei, Novo. eu lembro da pulseirinha do pessoal da todo comissão. feliz. Ele Do pessoal ganhava, da eu sentia comissão. importante. Eu tenho pulseirinha, vocês não têm. E um monte de juvenil brabo, porque ele tinha pulseirinha, ele tinha. Ai, meu Deus do Faz parte céu. da comissão, que trabalha com a gente. Sabe, colocava eu assim, né, numa furada, entre aspas, pra ir lá e orar, né? Então, tipo assim, vai lá, é você que vai orar. Que isso, mano, tremendo, tipo, você ter uma mão até. Mas aquilo dali Dava já aula foi. pro juvenil. Não, já foi me forjando de uma tal forma, entendeu? Que hoje essa desenvoltura que eu tenho pra falar e tudo mais, é as coisas que eu aprendi Então, na mas igreja, foi sabe? algo que surgiu na sua vida e você quis pra você. Porque a oportunidade é o que a gente deu. Igual eu falei, quando eu cheguei na igreja muito grande, nós não tínhamos a oportunidade de trabalhar. De dirigir um culto. Eu dirigi um culto depois de jovem. Então eu tinha um sonho. Né? Quando eu batizei, eu tinha um sonho de dirigir um culto. Cara, eu ficava admirado. As pessoas dirigiam o culto, meu Deus do céu. Meu sonho. De que eu fui dirigir, irmãos. Rapaz, mais gaguejava que tudo. Porque eu tinha vergonha de falar em público. Mas eu tinha vontade. Aí foi onde eu fiz um curso técnico de segurança do trabalho que abriu um pouco esse leque, porque toda aula a gente apresentava alguma coisa. Então, onde eu comecei a desenvolver essa questão, perdi a vergonha, você fica mais tranquilo, porque é aquilo, lógico. Quando você fala de um assunto que você não conhece, te traz medo. Sim. Quando você tem segurança no assunto, cara, pode ser o lugar que for, pode ser o presidente, pode ser o diretor, pode ser o dono da empresa. Você está seguro, meu amigo? Você se desenrola. Então não tem por que ensaiar. Entendeu? Então essa é a questão de você também querer fazer as coisas, né? Como você abraçou a causa e a gente via potencial, a gente injetava mesmo, igual eu falava para vocês, gente, vocês estão aqui, sendo que a gente não teve a oportunidade. Na minha igreja é muito disso. Gente, vamos pregar, vamos dirigir culto. Porque quando eu cheguei na Boa Sorte, não é que não tinha oportunidade, era muita gente. Então gente tinha mesmo. aquele rodízio. Você ia agora, depois de 2 anos você voltava. Então, assim, é o rodízio. Todo mundo participava. Não é que não tinha, mas tinha, Mas demorava mas mais, né? demorava um pouquinho. Diferente de hoje. Hoje é isso, tem oportunidade até demais, inclusive, né, utilizar suas redes sociais para isso. Sim. Né? Tem pessoas que, não, eu quero uma sala, né, com 50 pessoas. Mas aí, quando você faz uma postagem lá no seu status, dá 100 pessoas. Não, 100 é pouco, que é isso? 100 é pouco. Coloca essas 100 pessoas dentro de uma sala. Né? Entendeu? É muita gente. E é aquilo. Você precisa já criar isso, né? Tipo assim, já aparece nas redes sociais, né? Fala para as pessoas irem te conhecendo e você ir correndo atrás e aproveitar a oportunidade quando ela chegar. Porque quando ela cair assim de bandeja, entendeu? Que é isso. Porque fé é isso, né? Fé. Eu vou abrir aqui para vocês, presta aqui sua Bíblia aqui, ó, de Deus.
Porque cristão é assim, né? Cristão, ele pega a Bíblia aqui. Você falando de fé, olha, eu tenho um, não é que o Aurélio me ensinou isso aí, mas é um detalhe que a gente aprende na vida. Sim. Até um amigo uma vez contou que fé é você dar um passo no lugar onde você não vê nada. É isso. Não, mas você chegar num lugar escuro, você não enxerga o solo, e você dá o passo sabendo que Deus vai botar a mão por baixo para te sustentar. Então, É sobre isso. basicamente, seria isso, né? Viver pela fé. É isso. Ó, eu vou trazer aqui para vocês, ó. Hebreus, tá? Capítulo 11, versículo 1. Grave isso, tá? Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. E pela fé, o versículo 3, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. É isso, mano. É dar o passo, mano. É dar o passo, você faz a sua parte, mano, dá o passo. Ah, mas eu não tô enxergando nada, não tô vendo nada. Mano, dá o passo. Dá o passo Dá que o passo. os outros degraus o Senhor coloca. Isso, mano. Entendeu? Basicamente isso. A gente precisa viver isso, porque senão não vai, as coisas não acontecem, entendeu? Não anda e a gente tem que fazer a nossa parte, tem que correr atrás. Eu vejo, né, Diego, sei que você vai comentar isso, né, mais pra frente, ou numa próxima oportunidade, não sei, né, muitos segredos, Estamos aí. mas quando você recebeu assim, né, algo no seu coração sobre o chamado, né, pastoral e tudo mais, e eu sei que gera, né, uma crise, né, dentro de nós isso, mas é algo que você precisou também dar um passo. Sim. Você precisou se capacitar e tudo mais, mas antes disso você já era pastor. Você já era pastor. Agora você tem um título e tudo mais, né? Mas as pessoas já te reconheciam. Por isso que veio também. Então, é também um passo de fé já para receber o título. Você já começa a exercer aqui agora. Porque tem pessoas que, não, quando eu tiver o título tudo mais, aí é arriscado você não conseguir o título e não exercer o ministério. A falta de fé, oh meu Deus do céu. Porque é aquilo, né? Tudo que é novo gera Gera. um medo, né? E eu me lembro quando eu cheguei na Metodista de Boa Sorte, ainda novo, começamos a ministrar ali às quarta-feiras, na parte da devocional do juvenis. Eu me lembro que a minha primeira pregação demorou 3 minutos, a segunda 5. Hoje, a gente fala mais de 1 hora e por a gente cala a boca e tá bom, pastor, falou muito. Mas é algo que você se leva como desafiador, né? E as pessoas já me chamavam de pastor. Eu falava, meu Deus, misericórdia, que pastor. Falando sobre o meu ministério pastoral, eu lembro que a gente fez uma vigília no Ministério de Artes Cênicas, lá em Poço Seco, onde tinha o tia Lisete, tinha um sítio lá. E foi algo que marcou na minha vida, Rocha, porque a gente estava na intercessão e, de repente, uma situação acontecia, eu estava intercedendo por alguns jovens do lado, e, de repente, do nada, todo mundo, assim, eu só via aquela mulher, mais ninguém, e ela veio na minha direção, andando assim, cara, no meio da brasa, pisando mesmo na brasa, e eu preocupado de ela queimar o pé, eu preocupado, o que ia acontecer. Ela veio, estendeu as mãos e falou assim, tudo que eu não queria ouvir naquela época, que eu tinha um chamado pastoral e que não sei o quê, que Deus ia abrir as portas, iria fazer, e eu, misericórdia, Senhor, eu não quero ser pastor, e não aceito, isso não é para minha vida. E hoje estamos aí, pastoreando. Em novembro agora faz 3 anos da primeira nomeação pastoral, e, cara, é quando Deus quer algo na nossa vida, Ele faz, Ele cumpre, entendeu? Então é fé isso aí, cara. Você viveu o extraordinário de Deus. Realmente é isso, e a gente fica com medo, né? Porque a gente vê tantas coisas, né, na questão do ministério Sim, pastoral, né? A gente ouve várias coisas e tudo mais, tantos desafios, né? E prove ao Senhor, você está em tempo parcial, né? Prove ao Senhor você conseguir, né, trabalhar, né, conciliar tudo isso, né, trabalhar e estar ali também servindo no ministério, né, e isso é muito bom, né, é gratificante, né, porque tá ali fazendo a obra, né, recebeu algo da parte de Deus, mas tá ali fazendo a obra. Tem muitas pessoas que é o famoso, né, larga tudo e tudo mais, né, vou deixar tudo para trás, eu não vou correr atrás, não vou capacitar, não vou fazer mais nada, vou viver só do ministério. E chega a um ponto que essa questão do viver só do ministério não está sendo uma dependência em Deus, mas nas pessoas, e acaba se frustrando no meio do caminho, né? E a gente percebe muito isso. Eu falo isso porque no tempo que eu estive na missão,
né? E ali eu fui provado mesmo por Deus. Nossa, a gente tem histórias, né, da Sim, missão, né? A oferta lá que a gente recebeu da sim. missão, meu Deus do céu. O cuidar de Deus nos mínimos detalhes. Mas a gente percebe que chega um ponto que o missionário tá no campo, algumas coisas vão sendo cortadas. Porque aconteceu algum imprevisto, né, com a pessoa que estava ali te abençoando e tudo mais. O primeiro corte Vai ser você. vai ser do missionário. Mas qual que é o diferencial, né? Eu já fiz curso de fotografia, curso de informática, já trabalhei como pedreiro, já fiz isso, já fiz aquilo. Então, no campo, algumas coisas também que eu já tinha assim, de qualificação, estava me ajudando. Ajudou bastante. Me ajudou, porque eu estava ali correndo atrás também, fazendo a minha parte, né? E na confiança também de Deus, essa dependência nele, sabe? Então, tipo assim, é os dois ali juntos. Por isso desse quadro Fé e Carreira, Quando você fala tá? de sair de missão de campo, a gente pode pegar o texto quando a Bíblia fala que a farinha da panela não ia acabar, Meu Deus. a azeite da botija. Uau. Então, assim, e isso é fé, meu amigo. Isso é você fazer algo para a pessoa Meu Deus do e se céu. sobrar, você vai comer. Então, assim, poxa, mas eu só tenho um pouquinho de farinha e de azeite. Se eu fizer, eu vou morrer e você vai ficar com a barriga cheia. Mas só quando Deus ele manda recurso, Roger, ele faz tantas coisas pelo ser humano, né? Se você for ver a Bíblia como um todo, no deserto, cara, não faltou pão, não faltou maná, não faltou água. Imagina um frio de madrugada, de repente aquela coluna de fogo sustentava o povo, aquele calor escaldante durante o dia, aquela nuvem que sobressaía sobre a vida deles ali, trazia um refrigério. Então, cara, isso aí, que é mais exemplo que isso, de fé. E mesmo assim o pessoal queria comer a cebola do Egito. O povo atribulado. O povo vendo a mão de Deus, experimentando o melhor de Deus, e olhava lá para trás. Poxa, imagina você, lá no Nordeste, missão, trabalhando, Deus honrando. Ah, não. Eu estaria comendo agora um hambúrguer lá na Boa Sorte. Só que o hambúrguer, talvez, não seria tão saboroso como os desafios que você foi levantado naquele lugar. Verdade. E desafios que hoje você tem em sua família, hoje você entende porque Deus te colocou lá, hoje você e eu entendemos porque nós temos tantos cursos, né? Verdade. Tantas capacitações, não realizamos o que a gente quis fazer, porque o meu sonho de verdade é ser um engenheiro mecânico. Sou mecânico, adoro manutenção, meu sonho é ser um engenheiro, um bom engenheiro, um famoso engenheiro. Hoje eu sou um pastor. Não que eu quis, Uhum. porque eu apenas obedeci o chamado da minha vida. Isso. Demorei a entender 11 anos, mano. 11 anos Meu Deus. correndo, arrumando desculpas. Não, mas deixa para fulano, deixa para ciclano, né? Fiz prova para a faculdade, passei, não quis ir, porque eu não achava que eu seria pastor. Só que hoje, na condição de pastor, a gente vê de fato o que Deus fez por nós, né? Uhum. Nos colocou no trilho dele, que é igual eu costumo dizer na minha igreja lá. Nós somos às vezes como pipa, né? Deus pega a linha, dá a corda, dá a linha, dá a linha, a gente vai revoando a vida toda. Quando chega o tempo dele, ele começa a puxar. Aí, nesse de puxar, vem o vento, te joga numa árvore, te joga num prédio, joga num fio de luz, te arrebenta todo, mas tu chega. Como? Todo estrupiado, arrepiado. Poderia ser mais fácil? Poderia, né? Porque chego com mais calma, com paciência. Só que foi nossa opção. Mas a gente chega. Verdade. Vai chegar nas mãos de Deus, não escapa. Uau, uau. É isso. Meu Deus do céu. Esse primeiro Fé e Carreira, abençoado, hein? Ó, que trajetória, hein? E que situação, hein? Meu Deus do céu. Mas é isso, ó, uma dica aqui, tá? Que eu vou deixar para quem está desempregado no momento. Ei, corra atrás. Se capacite. Tem vários cursos de graça por aí, tá? Faz a sua parte, porque Deus, ele vai fazer a parte dele. Diego, considerações finais? Cara, eu queria agradecer primeiramente a Deus, né? Pelo privilégio de poder fazer parte desse primeiro podcast Fé e Carreira. Com certeza, se nós fôssemos falar, ficaríamos aqui horas e horas. Horas e horas, é verdade. Porque experiência. Eu queria só relatar uma experiência Sim, hoje. fica à vontade. Foi com você mesmo, né, você falando Meu da Deus. missão. O Roger, ele foi fazer missão lá no Nordeste. E ele falou assim: pô, eu vou comprar passagem de avião. Eu falei: Roger, quanto que era? 3 mil e pouco, né, Roger? Sim. Eu falei: quanto você tem? 150 reais. Eu falei: não, Roger. Aí você me desanima, cara. A gente tem um Deus que é extraordinário, mas você me desanima, poxa. Não faz comigo, não. Faltava acho que 20 dias
para ele poder viajar. Nós começamos a orar, falei, eu vou te ajudar, Rocha. Liguei para um amigo meu que tem uma empresa em São Paulo, né? O Mauro, Meu Deus do tem uma céu. empresa de turismo lá, nos ajudou bastante. Você foi com a empresa dele? Foi. Foi, né? Nos ajudou bastante. Obrigado, meu amigo Mauro. Ó, hoje é bênção hoje, lá em São Paulo. Aí, chegamos para uma pessoa, falei, poxa, você pode ajudar o Rocha? Expliquei a situação para essa pessoa. Falou, passa dia tal e me procura. Chegamos na determinado lugar, não vou falar quem, não vou falar onde. Chegamos lá, nos deu um envelope, né, Rocha? Verdade. Ela falou assim, só ora pela minha vida. Nós oramos pela vida dela. Chegamos no carro, Creosa. Tinha R$ 1.000 de oferta. Que bênção, hein? Então, assim, cara, é algo que não poderia deixar de falar, Roger. De fé, a gente presenciou mesmo a mão de Deus. R$ 1.000. Falei, gente do céu. Eu fiquei, não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu queria pegar aquele dinheiro para ver a mão de Deus. Então, assim, só para poder finalizar sobre fé. Então, queria agradecer também a minha família, né? Como eu falei, sou casado, a Jordana, os meus filhos Ana, o Davi, os meus pais Toninho e Vera. Tem a minha irmã também, a Daniele, com seu esposo Alessandro. Tenho 2 presentes também, que é o Gustavo e o Murilo. 2 pais na fé, que eu não posso deixar de falar com o meu sogro e a minha sogra. Gil, o presbítero Gil da Congregacional. Meu Deus do céu. O varão do saxofone. Você gosta dele, né, Roy? Meu Deus. Minha sogra Rosângela, que além de ser uma mãe, é uma grande intercessora. É essa que me via de madrugada estudando. E às vezes a pessoa fala, mas tu é pastor? E ela sabe que eu passei, Creosa. 4, 5 da manhã eu estudando e ela fazendo café para eu só trabalhar. Então é isso aí, cara. E aí, não poderia deixar de falar da minha igreja. Hoje eu pastorei Nova Primavera em Volta Redonda. Nosso SDO Douglas Marins. Mas é uma igreja maravilhosa. Hoje você teve a oportunidade de pregar lá Sim. 2 vezes. Benção de Tá me Deus. devendo uma Ó, visita lá. tem que ir lá. Levar o seu sogro conosco. Aí, ó. Bora A glória. pastor Hernan liberar o senhor um dia lá. Pra você levar esse varão lá que ele tá me devendo um curso de missões lá. A igreja que eu sou apaixonado, cara. Apaixonado por aquelas pessoas, pelo bairro. Graças a Deus, Deus tem nos honrado bastante. Nossa igreja hoje faz 35 anos, esse ano, Amém. em agosto. Como eu falei, nós estamos em processo de emancipação. Viramos Glória. igreja. Aí, ó, Faz benção parte de de Deus. fé também. Isso. Chegamos cheios de desafios. Primeira igreja, fica marcada. Espero poder ficar muitos anos lá hoje. Até aquilo que Deus Yes. possa cumprir todo o projeto nosso lá. Estamos em reforma, né, do templo. Vamos botar um gesso lá bonito. Aí, meu Deus. Trocando a parte elétrica. Sobre fé. Nós ganhamos toda a mão de obra elétrica, quase Glória a R$ 10.000. Deus. Ganhamos a planta elétrica, só a plantinha era R$ 1.200. Mas Meu ganhamos Deus o projeto elétrico. E como não viver de fé, né? Não tem como você falar que Não tem não como. tem como você falar. A gente vive. Então, sim, cara, é uma igreja que eu sou apaixonado. Cada líder, cada irmão manda um beijo. Um abraço para minha igreja, Nova Primavera. A minha família, todos de modo geral, que vai assistir depois esse podcast. Todos os amigos, né, que compartilham conosco momentos de fé. Pessoas que te ganham na caminhada também. Sim, Isso nossa. é importante. E o mais importante, eu fico feliz de um legado que a gente deixa, né? Pô, eu saio de Boa Sorte da transição, vou para Retiro, sou nomeado. E quando eu volto em Boa Sorte, eu vejo que aqueles que estavam conosco hoje, a maioria tem um cargo na igreja, né? Então, assim, saio de uma igreja onde teve muitos pastores, né? Saí também como, né, nessa pegada também. E exemplos como o Sodinel, a irmã Nossa. Silvana, Meu Deus do céu. irmã Dina, que sempre foram alicerces para nós, né? Isso hoje eu costumo dizer que a melhor faculdade que eu tive não foi a Metodista. Foi a Igreja Metodista de Boa Sorte. E os professores foram o Sodinel, irmã Silvana, tio Delmo, Nossa. sim, Cláudia. Cara, se eu falar, eu vou perder a conta. Então, cada irmão, Deca, tia Lisete, tia Jo, enfim, todos ali que nos ensinaram muita coisa. Hoje nós temos um suporte bacana, graças a essas pessoas que Verdade. honraram a nossa vida. Então, eu acho que seria tudo isso aí, mais um pouco. Ah, é isso, Diego. Brigadão mesmo, né, Diego, que é o padrinho de casamento. E aí, acompanhou toda essa trajetória que, meu Deus do céu, é só Deus mesmo. Locutor Creoso, considerações finais, locutor? Amém. Foi bênção, muito aprendizado, né? Esse primeiro quadro Fé e Carreira. Espero que o nosso amigo Diego, pastor, volte sempre aí. Rapaz, Estamos às não ordens. conhecia pessoalmente, prazer te conhecer, porque no Prazer dia é do todo meu. aniversário aqui foi aquela correria. Isso. Eu acho que a gente nem foi apresentado, né? No aniversário do Israel. Israel.
Mas Correria, foi correria, as portas estão abertas aí né? e foi muito legal, né? Sua experiência de vida, Não, a obrigado. fé, carreira, isso aí é para crescimento da igreja e para o nosso crescimento também, né? Também, Espiritual. tomando um tempinho, também me acompanha também minha pequena Ana, né, Roger? Onde eu vou, Ah, a minha pequenina, Florzinha tá comigo, minha companheira de cada dia, não larga pra nada. Ó, É um sempre amor mesmo, sempre. fala pra presente. ela entrar pra gente conhecê-la. Vem cá, filha. Vem cá pra gente Vem conhecer. cá. Só quer conhecer você, vem cá. Pode abrir a porta. Vem. Cá. Futura pastora, O doutora, meu filho fala, missionária. papai, eu sou o pastor Davi. Meu filho fala. Mas aqui é. Benção. Um beijinho, pessoal. Manda um alô. Alô, gente. Ela é vergonhosa. Vou ouvir a Rádio Festa Gospel. Aí, Eu ó. ouvi, filho. 7 horas da manhã, tá? Eita. Então, bom dia, amigos. Eu acordo. Já mandei o link pro seu pai, Aí, pro mandou. WhatsApp dele. Bom, meu amor. Obrigado, tá, Roger? Bênção de Deus. Obrigadão por tudo aí, aberto as portas para nós aí. Um pouco da nossa trajetória. Precisar sempre, estamos às ordens. Ah, É mais que um amém. convite, é uma convocação. Eita, que responsabilidade. É isso, né? CAE Podcast, esse quadro, Fé e Carreira, que esse quadro venha realmente abençoar a sua vida. A gente está aqui intercedendo, orando pela sua vida, para que Deus venha abrir a sua mente, até mesmo para esse lado, né, profissional, porque o reino ele carece de pessoas, né, que venham investir no reino, pessoas que Deus vai, tenham chegou esse, tem esse compromisso de até mesmo, né, estar ofertando, está ali ajudando a obra do Senhor, né, crescer. Então a gente precisa fazer a nossa parte, porque Deus ele conta comigo e conta com você. Que essa história de vida, né, do Diego, essa trajetória aí, venha transformar a sua vida, venha transformar a sua família, tudo isso para a honra e glória do Senhor. Diego, muito obrigado mesmo. É como eu disse para você, cara. Ai, ai, você ia ser o primeiro, mano. Você foi o primeiro. E faltou conversa, hein? Muitos Voltou o assuntos, papo, hein? muitos assuntos, meu Deus E do você céu. a gente volta, Tá? sem problema. Não, vai voltar assim, em nome de Jesus, entendeu? Tá. Ah, muito obrigado, tá? Eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês que estão compartilhando, estão curtindo, vocês que fazem parte, né, do podcast, porque se a gente ficasse aqui só gravando, né, não tivesse nenhuma visualização, uma vida transformada, não ia valer a pena. E o que a gente conta é o quê? Café também dos irmãos para estar compartilhando, para estar orando pela nossa vida, para que venha crescer esse podcast e vidas venham a ser alcançadas. E novamente, você que deseja anunciar aqui no CAE Podcast, tá? Esteja entrando em contato conosco, tá bom? Pode estar entrando aí pelo WhatsApp, pelo Instagram, que a gente está disponível aí para estar ouvindo, né? Qual é o plano que você quer? Como eu já deixei aqui para vocês podem vir aí. E a gente vai divulgar, a gente vai alcançar vidas, vai transformar Amém. pessoas, porque Amém. esse é o nosso propósito, esse foi o nosso propósito desde o início, né? E só vamos. Cara, meu Deus do céu, que podcast abençoado. Gente, então muito obrigado, Diego, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, tá? Que Deus abençoe a vida da sua família. Amém, Diego? Amém, meu amigo. Eu que agradeço. É isso. Creoso Som, locutor, muito obrado por tudo aí. Amém. Estamos juntos e abençoados. É isso. Aleluia. Povo de Deus, muito obrigado. Deus não vovô. Quer vovô?